Olá, meu nome é Cícero, sou professor de Biologia e agora, hoje, a gente vai aprender, passar um pouquinho pelo assunto, pela diferença entre o que seria uma difusão, ou como acontece, quando acontece a difusão e quando acontece a osmose. Provavelmente você se lembra, que a difusão é a passagem do soluto de um meio A para o meio B ou vice-versa, ou seja, a passagem do soluto através de membranas de um meio para o outro. E a osmose já é a passagem do solvente de um meio A para um meio B ou vice-versa. Solvente universal, você sabe que é água, então por isso que a gente acaba dizendo que a osmose é a passagem de água, no caso de A para B ou de B para A. O que a gente vai descobrir agora é quem vai para que lado. Então, se por um acaso a gente tivesse dois meios diferentes, meio A e meio B, onde o meio A é mais concentrado do que o meio B, tá? Vamos ver o que vai acontecer em cada um dos dois casos. Se o meio A é mais concentrado do que o meio B, e a gente está falando de difusão, então isso quer dizer que o soluto vai se movimentar. A membrana é permeável ao soluto. Se a membrana é permeável ao soluto, para equilibrar concentrações, a tendência é que o soluto vá do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, ou seja, de A para B, indo o que a gente chama de a favor do gradiente de concentração, que é uma mera questão de probabilidade. Como o meio A é mais concentrado, o meio B é menos concentrado, a chance de moléculas passarem de A para B é muito maior do que a chance de moléculas passarem de B para A. Tá? Então a gente vai do meio hipertônico para o meio hipotônico. Eu vou colocar para você, vou marcar aqui, o meio A é o meio hiper e o meio B é o meio hipotônico. Tá? Fácil. Agora, na osmose, a membrana não vai ser permeável ao soluto, ou seja, o soluto não vai atravessar a membrana. Quem vai atravessar a membrana agora é o solvente, é a água. O meio A, por ser mais concentrado do que B, é a mesma situação, Ele continua sendo hipertônico e o meio B continua sendo hipotônico. Isso não vai mudar. Agora, a água, ela vai passar não de A para B, ela vai passar de B para A. Aí você vai dizer assim, mas esquisito, Por que a água está indo ao contrário da movimentação do soluto no primeiro caso? Porque a água, ela está em maior concentração, apesar de a gente usar as palavras hipertônico para A e hipotônico para B, o hipertônico se refere à concentração do soluto e não à concentração do solvente. Se você parar um pouquinho para pensar, o meio B tem mais água do que o meio A. Então isso quer dizer que a água vai estar passando do meio onde ela está em maior quantidade para o meio onde ela está em menor quantidade. Então, apesar de a gente continuar usando o mesmo referencial, hipertônico e hipotônico, a água vai acabar se movimentando ao contrário. Então, a água, em osmose, vai do meio hipotônico para o meio hipertônico, ou seja, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Foi? Cuidado para você não trocar, tá? Cuidado para você não trabalhar. É claro que é possível até que a osmose e a difusão aconteçam juntos, mas a tendência da prova é trabalhar com um caso ou com o outro. Então, cuidado para você não trocar os dois, tá bom? Até a próxima, a gente se vê de novo.